Nós iremos continuar a exposição do Sermão do Monte e hoje nós iremos ver o quinto ouvistes o que foi dito. E nós iremos ler então Mateus capítulo 5, do verso 38 até o verso de número 42. Mateus capítulo 5, do verso 38 ao verso 42. A palavra do Senhor nos diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua providência. Nós te agradecemos pela tua palavra e por podermos nesta manhã lermos a tua palavra e neste momento ouvirmos a exposição. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dê-nos corações dispostos a viver de acordo com a tua vontade e a viver de acordo com o que iremos ouvir nesta manhã. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, hoje nós vivemos dias nos quais os direitos têm sido clamados. Então nós vemos movimentos buscando os direitos civis, nós vemos homens buscando os seus direitos, mulheres buscando os seus direitos, prisioneiros buscando os seus direitos, homossexuais buscando os seus direitos, desempregados buscando os seus direitos. Nós temos os sindicatos que se unem para buscar os direitos dos seus empregados. E nós somos muito conscientes dos nossos direitos e queremos lutar por eles, e lutamos por eles, e vemos movimentos assim, dia após dia. Então, toda semana na Paulista nós vemos um grupo buscando os seus direitos. Mas quando nós olhamos e percebemos essa consciência do direito, que em si não é errado, nós vemos uma distorção e colocamos esse direito como sendo o meu direito. Como nós nos tornamos donos do direito, que é o que eu vou chamar de próprio direito daqui a pouco. Ele é meu. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que muitas vezes nós dizemos ou ouvimos alguém dizer que não vou deixar isso de lado porque você ofendeu o meu direito. Ou nós dizemos ou ouvimos alguém dizer, você não pode fazer isso comigo, vai ter o troco. Isso é representado no ditado popular que a vingança é um prato que se come frio. E muitas vezes, no dia a dia, nós temos esta tendência de dominarmos o direito e acharmos que temos o direito de vingança e de resolvermos as coisas. E lendo um comentário de John MacArthur, ele relembrou uma ilustração que representa muito bem, muitas vezes, a disposição do nosso coração. Ele conta que o noivo e a noiva, após o casamento, subiram no seu burrinho e foram andando para a lua de mel. De repente, aquele cavalo, o burro ou o cavalo, ele empaca.
E o noivo, então, revoltado, diz: uma. Continuam caminhando. O cavalo empaca novamente. Duas. Daqui a pouco o cavalo empaca pela terceira vez. Aquele noivo desce do cavalo. Diz: três. Saca a arma e atira no cavalo e mata o cavalo. A noiva, indignada, diz: que isso, que coisa horrível, isso não se faz com esse animal. Ele tinha o direito. E o noivo então diz: um. E muitas vezes essa é a disposição do nosso coração. Nós achamos que temos o direito e tomamos o direito do outro e praticamos essa reivindicação constantemente. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós vemos que nós somos instruídos a sermos sal e luz. E nós somos chamados então para viver de maneira ética os nossos dias. Nós temos que ter ética na vida, nós temos que ter ética em relação à nossa parte sexual, à área sexual da nossa vida. Domingo passado nós vimos que nós temos que ter ética no nosso falar. E o texto que nós lemos hoje e o de semana que vem, do 43 ao 48, ele vai falar sobre esta ética nas relações pessoais. Como então nós conciliamos este direito e o lutar pelo direito com o relacionamento com o outro? E aqui nós vemos Cristo, ele começa então dizendo ali aos seus discípulos: ouviste o que foi dito. E ele então relembra aqui o ensinamento dos fariseus. E os fariseus, eles usavam esta expressão, esta lei, para basear a sua autojustiça e o seu próprio direito. E a lei então é olho por olho e dente por dente. E eles usavam esta lei para favorecer então e prevalecer aquilo que eles achavam que era de direito. Então eles poderiam aqui justificar os seus procedimentos que viriam para satisfazer a sua autojustiça. Eles pegavam essa lei e colocavam essa lei em prática, dizendo assim: ok, é olho por olho e dente por dente. Então, se alguém me fizer algo, eu vou retribuir o que ele me fez. E traz esta lei para o campo individual e pessoal. Só que é interessante que Cristo aqui, como nós já vimos lá atrás, ele não vem para revogar a lei, mas ele vem para cumprir a lei. E quando nós olhamos para esta lei não está sendo revogada por Cristo. Cristo está dando a interpretação correta desta lei. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos esta lei aparecendo 3 vezes. Ela aparece em Êxodo 21, em Levítico 24, em Deuteronômio 19. E nós a conhecemos como a lei de Talião. E a lei de Talião é uma expressão que vem então do latim, que vai significar que a lei, esta lei, ela é aplicada para que haja reciprocidade no crime com a sua pena. E essa lei, ela está registrada num código de lei, o Código de Hammurabi, que está datado por volta de 1730, 1750, e que depois nós vamos ver sendo registrada nas leis transmitidas por Moisés. E Dr. Mauro Meister, no seu artigo Olho por Olho e Dente por Dente, ele coloca que essa lei provavelmente ela é muito anterior a Hammurabi. Porque essa lei ela tem precedência divina. E ela é dada justamente para regular as relações sociais que são
totalmente desequilibradas por causa do pecado, por causa da crescente violência. E ela vem para trazer limites e dizer que nós não temos o direito de sermos vigilantes e vingadores, mas que isso pertence ao Senhor. E isso aqui é dado então no âmbito das leis civis, onde quem vai governar essas leis são o governo, os juízes. Justamente para tirar do indivíduo essa predisposição à autovingança, essa predisposição a fazer justiça com as suas próprias mãos. Então ela vai colocar e vai impor limites ao crescimento da violência. E aqui nós podemos ver a aplicação dessa lei antes do Decálogo, lá em Êxodo. Quando nós abrimos a Escritura em Gênesis, no capítulo 4, nós vemos ali a história de dois irmãos, Abel e Caim. E ali nós vemos então o mais velho matando o mais novo. E o que o Senhor Deus faz? Ele coloca uma marca em Caim para que as pessoas não se vinguem e não o matem por causa do que ele fez. E eles então não deveriam tirar a vida de Caim, porque o vingador é Deus. E nós vemos isso sendo utilizado novamente. Quando chegamos em Gênesis, no capítulo 6, a maldade ela cresce de tal maneira que Deus envia então o dilúvio para conter. E nós vamos vendo que esta lei ela tem a sua aplicabilidade e ela deve ser usada justamente neste aspecto de dar ao crime a pena devida. Nem mais, nem menos. Então, quando nós lemos Êxodo 21, quando nós lemos Levítico 24, Deuteronômio 19, nós vemos que ele vai ali regulamentar várias situações diferentes. Desde um homem que agride uma mulher grávida, e ele vai ter ali 2 penas se isso afetar o bebê ou não. Mas o marido, o texto diz em Êxodo, que ele não vai cobrar isso. Ele vai simplesmente levar ao juiz e o juiz vai decretar a pena. E a pena será aplicada. E nós vemos depois vários outros aspectos sendo acrescentados. E quando nós lemos Levítico 24, nós vemos ali sendo acrescentado fratura por fratura. Vida por vida. Perda por perda. E isso vai sendo norteado no âmbito do judiciário. E hoje, basicamente, todos os sistemas são baseados neste princípio de uma reciprocidade justa. Então, o que Cristo está fazendo, a partir do verso de número 39, é mostrar que aquilo que os fariseus queriam e estavam aplicando não era o que a Escritura ordena em relação ao olho por olho e dente por dente. Não é o aspecto individual, não é no aspecto pessoal que essa lei deve ser aplicada, mas no aspecto civil, social. E ele vai mostrar que no aspecto individual, mesmo que haja perdas, e aqui ele vai trabalhar 4 aspectos. Ele trabalha o aspecto da dignidade, ele vai trabalhar o aspecto dos bens, da propriedade,
ele vai trabalhar o aspecto do serviço. E ele vai trabalhar o aspecto da disposição de dar. E o que Cristo faz é simplesmente mostrar que no âmbito individual, no âmbito pessoal, a ética que norteia este relacionamento, ela é diferente. Ela é diferente do âmbito civil. Pois nós não vivemos nos nossos relacionamentos e não devemos viver nos nossos relacionamentos olho por olho, dente por dente, tomando isso como algo eu vou fazer. O texto então começa no verso de número 39. Cristo então diz: não resistais ao perverso. E esta expressão muitas vezes tem sido mal interpretada. E muitos olham para esta fala de Cristo, para essa ordem de Cristo, e argumentam que isto é um meio de vida extremamente pacifista. Então eu não me importo com o que vai acontecer. E se alguém vier contra mim, eu vou dizer: ok, vá em frente. Ande em cima de mim, pise em mim, me abuse, me bata. Nós podemos dizer: olha, roube tudo que eu tenho, vá em frente. E muitas vezes quando nós olhamos o desenrolar da fala de Cristo, nós achamos e tendemos a olhar e falar: é isso que Cristo quer que nós façamos. Que nós caminhemos na nossa vida de maneira pacifista e tá bom, pode acontecer tudo, que eu não estou ligando e não estou preocupado com isso. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que não é bem assim. A Escritura manda que nós resistamos a algumas coisas. Quando nós lemos Tiago, ele diz assim: resistam ao diabo. Quando nós lemos Pedro, Pedro fala assim: resista ao diabo. Nós não devemos resistir à vida pecaminosa, porque, ok, não tem problema. O que Cristo está falando aqui é no âmbito pessoal e do relacionamento um com o outro. E ele vai ilustrar isso. E a primeira ilustração que Cristo dá é exatamente esta: mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E aqui nós temos muitas vezes, outro erro de interpretação. Por causa de acharmos que Cristo está pregando uma vida pacifista, nós achamos que, ok, você veio e me deu um tapa no meu rosto, de um lado da minha face, então aqui, está o outro, pode bater. Mas não é isso que Cristo está falando. Cristo está dizendo sobre a maneira que nós retribuímos aquilo que foi feito a nós. E é interessante que aqui então ele vai colocar, mostrando que mesmo que nós soframos um esbofeteamento, a nossa reação não deve ser tal qual a do nosso agressor. A nossa reação deve ser uma reação amorosa. A nossa reação deve ser uma reação que vai demonstrar aquilo que Cristo fez. Cristo está condenando este espírito de desamor, de ódio, de desejo de vingança. Mas ele está aplicando o conceito que ele vai dizer um pouquinho mais para frente, que nós veremos no próximo domingo, que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Então, quando alguém
nos faz algo, nós não devemos ser pacifistas. Lembra que nós já estudamos que nós devemos ser pacificadores, e ser pacificador é ser ativo e intencional na resolução do conflito, demonstrando amor e misericórdia. Então nós não vamos ficar, ok, você bateu aqui, bate aqui agora. Ah, você deu um chute aqui, dá outro chute aqui. Não. Nós vamos reagir, mas não da mesma moeda. Nós vamos reagir demonstrando o amor de Cristo. E é interessante que aqui nós olhamos e vemos que o próprio Cristo nos deu vários exemplos disto. Cristo foi ferido. Mas o que ele disse sobre os seus espancadores? Na cruz ele olha e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O texto que nós lemos em Hebreus mostra que a dignidade de Cristo foi ferida, o direito de Cristo à dignidade foi tirado. Mas ele deu a outra face. Ele respondeu em amor, ele reagiu em amor. E a pergunta é: como você tem reagido às situações nas quais você é ofendido? Quando a sua dignidade é ferida. Como tem sido a sua reação? A sua reação, a minha reação vai revelar a disposição do nosso coração. A disposição do coração de Cristo era morrer por nós. E Ele enfrentou tudo isso. E morreu numa cruz. Pedro diz que ele foi humilhado. Mas ele não respondeu da mesma forma. Ele foi ultrajado, mas ele não respondeu com ultraje. Nós precisamos aprender a, diante das ações contra nós, que ferem o nosso direito à dignidade, nós devemos aprender a retribuir de maneira amorosa, demonstrando este mesmo amor que Cristo demonstrou por nós. No próximo exemplo, Cristo ele nos ensina uma restituição generosa. No segundo exemplo, Cristo diz assim: ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Aqui Cristo está trazendo uma situação civil, um processo sendo efetuado. E ele não está falando aqui para aquele que vai demandar o processo, mas ele está falando aquele que está sofrendo, aquele que vai ser acusado. E a ideia é que se nós fizermos algo que civilmente nos for cobrado, nós precisamos ter um coração generoso na restituição. E aqui ele apresenta dois exemplos. Ele vai falar da túnica, que seria a roupa de baixo. Então, se alguém te processar, exigindo de você a sua roupa, e você for condenado e tiver que dar a sua roupa, Cristo está dizendo assim: seja generoso para demonstrar o seu arrependimento. Dê também a capa. E é interessante que a capa era algo extremamente importante naquela época. Porque além de servir para a proteção, ela servia também muitas vezes de lençol, de forro, para que as pessoas pudessem então deitar e dormir.
E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que quando a capa era colocada em consignação por algo, ela deveria ser devolvida até o pôr do sol, para que aquela pessoa não sofresse com frio e tivesse com o que se proteger. E aqui Cristo está dizendo, olha, mesmo que nós possamos ser privados das nossas posses, nós não temos o direito de odiar a outra pessoa. E o nosso coração deve se encher de amor por ela. E nós devemos então pagar o preço justo por aquilo que estamos sendo cobrados e pagar mais. Nós devemos ir além. Isso é honroso diante de Deus. E este amor, ele vai revelar a nossa disposição de seguirmos a Cristo, o nosso modelo, o nosso padrão. Então precisamos aprender esta restituição generosa. Cristo, ele continua. E ele então diz assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ela 2. E Cristo mostra que quando somos ofendidos, quando muitas vezes temos o nosso direito de liberdade revogado, nós devemos ter disposição para servir. E aqui Cristo ele está trazendo algo normal para aqueles dias. E os persas, eles inventaram e criaram um sistema de correio e de distribuição muito bom. Eles pegaram todo o país, eles fizeram marcações, e os mensageiros, eles tinham, em 1 dia de caminhada, eles chegavam em um posto. Então ele saía do seu local de origem, ele andava o dia todo, e ele chegava então a um posto, e nesse posto ele teria descanso, neste posto ele teria um cavalo novo, se fosse necessário, neste posto ele teria comida, para que ele então no dia seguinte continuasse e caminhasse até o próximo posto. Os romanos absorveram esse sistema postal, e eles continuaram praticando isso. E eles chamavam estes mensageiros de angaros, que a tradução é mensageiro. E esses homens, então, eles levavam essas mensagens, e quando acontecia alguma coisa com esse angaro, se ele ficasse doente, se no meio do caminho seu cavalo viesse a empacar e ele chegasse no 3, ele poderia dizer a qualquer pessoa a continuar a sua caminhada, e essa pessoa era obrigada a continuar o trajeto daquele mensageiro até o próximo posto. Ele era compelido a isso. E eles precisavam fazer. Então, provavelmente, não tinham muitas pessoas nessas rotas dos mensageiros. Mas aqui, quando o Império Romano, então, absorve esta ideia dos persas, os soldados, eles poderiam também, em missão, pedir a um civil que carregasse a sua mochila. Mas aí tinha uma lei que dizia que o soldado só podia pedir para a pessoa carregar a sua milha por 1 milha. A sua mochila por 1 milha. E Cristo aqui então pega
esse sistema. E ele diz assim, olha, você pode ser obrigado a qualquer momento a continuar o serviço de um mensageiro. Você pode ser obrigado a qualquer momento a carregar a mochila de um soldado. E a sua liberdade, ela é tomada neste momento, porque você não pode mais ir para onde você estava indo, e você precisa ir para onde ele estava indo. E muitas vezes, quando nós olhamos em São Paulo, talvez isso, se fosse aplicado hoje, nós não nos sentiríamos tão à vontade, né? Então, Newton indo para Guarulhos hoje, depois do culto, se ele encontrasse um mensageiro desse que estava indo para Sorocaba, ele teria que largar tudo, parar o que estava fazendo e dar meia volta, atravessar a marginal e ir para o outro lado e chegar até Sorocaba. A liberdade dele acabava até que ele cumprisse. E Cristo está dizendo, ande a segunda milha. Se você for compelido a servir, mesmo que por obrigação, faça isso com satisfação. Faça isso com amor. Tenha disposição para servir. E quando nós pensamos, todos nós temos o dom de serviço. Nós somos capacitados por Deus para servirmos uns aos outros. Então, quando acharmos que a nossa liberdade está sendo tirada, o nosso direito de ir e vir está sendo tirado, tenhamos disposição de continuarmos servindo. Talvez isso se aplique ao que aconteceu na vida da nossa igreja de julho para cá. Nós tivemos que mudar do hotel, virmos para este salão. E quando chegamos aqui, estava bonito no primeiro culto. Tinha luz, tinha som. Mas uma semana antes, irmãos tiveram a sua liberdade tirada. Chegavam 7 horas da manhã na igreja e saíam 10, 11 da noite. Mas serviram com um sorriso no rosto, com brincadeiras, com disposição. Se foi um dia, não, foram 7 dias. Alguns irmãos no dia 24 de dezembro ficaram aqui na igreja até 10 horas da noite. Para que nós pudéssemos ter ventilador e ar. A liberdade deles, o direito à liberdade deles, foi tirado porque eles precisavam terminar um serviço que começaram. Mas não se arrependem do que fizeram, serviram com amor, andaram a segunda milha, andaram a segunda, a terceira, a quarta hora a mais do que estava previsto. E Cristo ele vai então dar a última ilustração e a última interpretação desta lei. E ele diz assim: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Como cristãos, nós precisamos ter desapego. Nós precisamos viver o LX todos os dias na nossa vida. Desapega. Muitas vezes nós dizemos, não, eu tenho direito a esta propriedade, isso é meu direito. E nós seguramos tanto que quando alguém
nos rouba, ou quando temos que ceder a alguém, nós ficamos rancorosos, nós ficamos frustrados, porque nós colocamos o nosso coração nas nossas posses, e principalmente em relação ao roubo, à perda, nós nos sentimos ofendidos e queremos a retaliação e dizemos assim: ah, se eu pegar quem levou o meu panetone em dezembro, diria Mauro Meister. Ah, não. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós somos peregrinos e nós estamos de passagem, e aquilo que nós temos não é nosso, mas pertence ao Senhor. E nós precisamos ter deliberalidade no dar. Nós não podemos ser mesquinhos e rancorosos com aquilo que temos. Nós precisamos ter disposição para emprestar àquele que nos pede. Isso funciona muitas vezes com biblioteca também. Nós precisamos ter disposição. Porque nós podemos abençoar vidas com as nossas posses, com aquilo que Deus tem nos dado. E Cristo aqui está dizendo: não resista ao perverso. E nós fazemos isso muitas vezes dando, muitas vezes emprestando. Nós fazemos isso muitas vezes sendo hospitaleiros, abrindo as portas das nossas casas para receber o irmão, para hospedar o irmão, para dar café para um irmão, para almoçar com o irmão. Nós precisamos fazer isso não de má vontade, não murmurando, mas generosamente. Porque isso vai revelar o nosso amor para com o próximo no nosso relacionamento mútuo. Mas como que isso se aplica à nossa vida? Primeira aplicação em relação à própria lei, olho por olho e dente por dente. E aqui nós precisamos entender que esta lei continua sendo aplicável. E ela deve ser aplicada. Porque ela é uma lei que promove a justiça. É uma lei que trabalha de maneira igual à proporção do crime para a sua pena. Nós precisamos entender que esta lei continua sendo aplicável e precisa ser aplicada porque ela é uma lei misericordiosa. Misericordioso, olho por olho, dente por dente? Sim. Porque ela limita a vingança. Porque ela limita o crescimento da violência. Esta lei, ela continua aplicável e é aplicada, deve ser aplicada, porque ela é uma lei beneficente. Porque ela então, ela é designada para proteger o fraco do forte, o pacífico do violento. E quando nós olhamos hoje
na nossa sociedade tudo está misturado. E quando nós falamos sobre direito, muito do que nós vemos hoje, ela está pendendo muito mais para o bandido, está pendendo muito mais para os criminosos. Eles têm muito mais direitos do que as pessoas honestas. E esta lei, ela é beneficente porque ela vai proteger o honesto, ela vai proteger o fraco. E nós devemos, como cristãos, socialmente recorrer a esta lei. Nós não devemos fazer com as nossas próprias mãos, mas devemos então levar a quem vai aplicar esta lei. Então, se alguém te roubar, você pode denunciar o crime. E a pessoa ela vai pagar pelo crime cometido, socialmente. Mas individualmente, você pode também ser misericordioso e perdoar o ladrão. Pode resolver não prestar queixa. Mas se você prestar queixa, você não está errado. Mas quando nós olhamos socialmente falando, nós precisamos denunciar o crime. Nós precisamos denunciar o pecado. Porque esta lei, ela deve ser aplicada. Ela deve ser colocada de maneira prática no dia a dia da nossa sociedade. Mas em relação a nós, em relação aos nossos relacionamentos, você precisa se lembrar que você não é um justiceiro. Você não é um vigilante. Você não deve exercer esta função. Se vocês leem ou assistem a esses seriados, né, da Marvel, da DC, sobre justiceiros e vigilantes, vocês vão ver que existe sempre dois posicionamentos. Um grupo que diz assim, não faça isso, acredite no sistema. E um grupo que diz assim, ainda bem que temos alguém que vai nos vingar, que vai retribuir aquilo que fizeram. E quando nós olhamos a atuação desses vigilantes, e eu falo isso porque eu assisto e leio bastante sobre esses personagens, sempre a punição ela é muito, muito maior do que o crime cometido. E nós nos contentamos e nos satisfazemos com isso. Você não é um justiceiro. Você deve então entregar tudo isso a Deus. Ele é o vingador. Ele é o justo juiz. Nós precisamos e devemos agir e reagir como cristãos nos nossos relacionamentos. E como que nós fazemos isso? Amando o próximo. Seja ele o nosso inimigo, nós precisamos amá-lo. Seja ele o perverso, nós precisamos amá-lo. Nós agimos como cristãos demonstrando misericórdia. Nós não merecemos, mas Deus usa de misericórdia para conosco. Nós precisamos aprender a perdoar.
E ainda no Sermão do Monte nós vamos falar mais sobre perdão em outros sermões. Mas muitas vezes nós vivemos os nossos dias dizendo perdão para mim e condenação para ele. Em vez de dizermos perdão para mim e perdão para ele. Nós agimos como cristãos obedecendo a lei e aplicando a lei. Assim como Cristo fez. E nos nossos relacionamentos pessoais, o desejo de vingança não deve ser o norteador das nossas práticas, mas sim a esperança deve nortear os nossos relacionamentos. E a esperança que a Escritura apresenta é Jesus Cristo, que prometeu voltar. E quando Ele voltar, tudo isso será resolvido. Tudo será resolvido. E nós viveremos a nossa eternidade. Sem nos preocuparmos com essas coisas mesquinhas, muitas vezes, do próprio direito ou da autojustiça. Então, como cristão, viva debaixo desta esperança. Viva debaixo de Cristo Jesus.